Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos concluindo hoje a terceira semana do Advento. Hoje, sábado, 19 de dezembro, terceiro dia, desde que entramos no segunda parte do Advento. E o evangelho de hoje se encontra em Lucas 1, a partir do versículo 5 até o versículo 25. É a narrativa do encontro do anjo Gabriel com Zacarias no templo. A palavra diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é bastante grande, são 20 versículos. Vocês continuem a leitura, mas eu li até aqui, porque vejam, o encontro do anjo, o encontro de Deus com Zacarias. Zacarias, esposo de Isabel, ele é sacerdote da tribo de Levi, e como diz o evangelho, naquela semana, o grupo dele estava responsável, e ele fazia um sorteio entre eles, qual dos sacerdotes do grupo entraria no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado para oferecer o sacrifício do incenso, né? As orações em favor do povo. É neste ambiente que o anjo do Senhor aparece para Zacarias, e a palavra do anjo é palavra de encorajamento. Não tenhas medo, Zacarias, porque ele ficou perturbado. Porque Deus ouviu as suas súplicas. Amados, Santo Agostinho, quando falando desse evangelho, ele vai dizer que quando o evangelho, Lucas diz, que o anjo diz, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Que súplica? Certamente Zacarias não estava lá pedindo para ter um filho. Não. Tanto é verdade que quando o anjo diz que ele vai ter um filho com sua esposa Isabel, ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele não estava ali no templo orando, pedindo a Deus para lhe conceder a paternidade. Ele já tinha desacreditado disso. Ele já tinha perdido a esperança. Ele estava desesperançado, diz Santo Agostinho. A oração dele não era isso. Vejam, quando o anjo diz, o Senhor ouviu a tua súplica, ele estava ali orando, pedindo pela salvação do povo. Pedindo que o Senhor intervisse em favor do seu povo, para libertar, para salvar o seu povo. É este o conteúdo da oração do sacerdote Zacarias.
Ele está orando, pedindo a Deus a salvação. E aí, Deus entra como resposta à sua oração. Esta salvação que Deus vai operar contará com a participação dele, de sua esposa, dando-lhes um filho que será o precursor, que virá para preparar a chegada do Messias. Vocês estão compreendendo? Os padres da igreja, especialmente Santo Agostinho, vai dizer que aqui está a grandeza. Zacarias não pede um filho, ele pede a salvação. E Deus se manifesta, Deus responde à oração, enviando um filho, este que vai vir para preparar, a chegada daquele que virá para salvar. Aplicando essa palavra em nossa vida, é assim que acontece. Quando muitas vezes nós oramos, nós pedimos alguma coisa a Deus, nem sempre a resposta que nós temos é do jeito que a gente pede. Deus responde, mas responde de uma outra forma. Só que muitas vezes, por falta de discernimento, por falta de uma vida de oração, nós não compreendemos. Sabe? Zacarias se torna mudo porque não acreditou. Ele não esperava mais. O anjo vai dizer: a tua súplica que você fez há tantos anos atrás, quando você ainda era jovem com tua esposa, e que aparentemente Deus não ouviu, Deus está respondendo agora, trazendo a salvação para o povo, te dando um filho que vai ser instrumento de preparação para a chegada desse Salvador. É isso que acontece conosco. Muitas vezes, quando a gente ora, a gente pede algo a Deus, a resposta dele, primeiro não é de imediato, e nem sempre é do jeito que a gente queria. E por isso, muitas vezes, nós nos sentimos muitas vezes frustrados diante da oração. Mas eu peço tanto a Deus, e Deus não me responde. Deus não me deu uma resposta. E muitas vezes Deus está respondendo. Deus, só que não do jeito que você pediu, do jeito que você queria. Por isso que quando a gente ora, a nossa oração deve estar sempre aberta. Senhor, conceda-me isso. Mas acima de tudo, a compreensão para que eu perceba a tua ação na minha vida, naquilo que me dás. Quando a gente pede pelas vocações sacerdotais, um exemplo, você que pede para que Deus envie operários para a sua seara, já que Ele nos ensinou a rezar, pedir apoio do dono da messe que envia operário. Quando rezamos pelas vocações, primeiro o jovem tem que colocar-se: Senhor, enviais operários para a tua messe. Se for eu, Senhor, que eu esteja pronto a responder. Se for eu, me chama. Se é a mim que tu queres. Se é um filho meu, Senhor. Se é um filho da minha casa, chame-os. E dai, Senhor, todo o discernimento para que compreenda esse chamado. Mas não. Muitas vezes nós rezamos pelas vocações, mas não queremos que Deus passe na nossa casa. Nós não queremos que Deus passe na nossa vida. Passe bem longe. Que Deus chame o filho da minha amiga, mas o meu não. Que Deus chame meu colega, mas a mim não. Zacarias vai compreender que o seu chamado, a sua oração é respondida de maneira totalmente diferente do que ele estava pedindo. E daí vem a mudez. Ele vai ficar mudo até o nascimento de João Batista, quando sua língua se soltará e ele começará a glorificar a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou. Zacarias no Benedictus, ele vai proclamar essa maravilha. Deus se dignou visitar o seu povo para lhe dar a salvação.
Zacarias, no Benedictus, ele proclama que a sua oração foi atendida. A salvação veio. A salvação veio. E a salvação vem por este menino que agora nasce. Nasce para preparar a chegada do Messias. Zacarias e Isabel estão dentro do plano de Deus. O evangelho de hoje, Lucas começa dizendo que era um casal justo, temente a Deus. Amados, precisamos buscar o temor de Deus. O temor de Deus, como nós dizíamos domingo passado, Deus preparou um povo para que seu filho encontrasse um povo piedoso, que amasse ao seu filho. Ele preparou o povo na obediência, no temor. É no temor do Senhor que nós alcançamos a misericórdia. Domingo eu dizia na pregação, em uma das pregações que eu fiz, eu dizia, a misericórdia de Deus não é para todos. Não é para todos. Que nós temos mania de dizer que a misericórdia, Deus é misericordioso e a misericórdia de Deus é para todos. Não é para todos. A misericórdia de Deus é para aqueles que vivem no temor do Senhor. Aqueles que o temem. Se você vive no temor de Deus, o que é o temor de Deus? A obediência. Se você procura na sua vida obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos, a misericórdia de Deus para contigo é verdadeira. Deus, Ele é misericordioso, sim, mas para aqueles que se abrem à obediência. Zacarias e Isabel são tementes a Deus, e a sua misericórdia vem em favor deles. E eles fazem plano, fazem parte do plano de Deus. Nós também muitas vezes fazemos. Deus nos escolhe para formarmos famílias, para gerarmos, construirmos igrejas vivas. O Senhor nos chama e nos consagra para que sejamos canal da santificação e da misericórdia de Deus no sacerdócio, nas mais diversas vocações. O que nós precisamos é buscar, pedir ao Senhor a salvação. Isso que importa. Zacarias não pediu um filho, ele pediu a salvação. E essa salvação para o povo, para todos, não era para ele, mas para todos, vai se realizar o Senhor lhe dando um filho, João Batista, o precursor, que virá para preparar a vinda do Salvador. Olhamos hoje para Zacarias, olhemos para nós e façamos na nossa oração uma entrega de confiança a Deus, uma entrega de obediência a Deus, buscando sempre estar aberto àquilo que Deus, as surpresas, porque Deus é o Deus da surpresa, Ele nos surpreende, todos os dias Deus nos surpreende, é o Deus da surpresa, que estejamos abertos à surpresa de Deus. Deus abençoe você, um bom final de semana, fique na paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.